Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que Ele possa falar grandemente aos nossos corações nessa noite. Amém? Toda honra e toda glória sejam dadas somente a Jesus Cristo em todas as situações. E nessa noite, puramente para louvar e engrandecer o Teu santo nome, eu gostaria de trazer uma palavra. E a mesma se encontra no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 3 e em seu verso de número 11, que assim se escreve: Não desprezes, meu filho, o castigo do Senhor, e nem te fatigues da sua correção. Nessa noite eu estou aqui para passar a vocês um pouco do que eu aprendi, mas também estou aqui para aprender. E obviamente o meu objetivo número 1 nessa noite é espalhar o Evangelho, louvar o nome de Deus. Amém? Nessa noite estamos aqui diante de um verso poderoso, simples, mais poderoso, simples, mais forte. Ele nos ensina a jamais desprezarmos a lição de Deus. Ele nos ensina a jamais ignorarmos, a jamais agirmos com desdém com relação à correção de Deus. Nós, seres humanos, temos muito essa mania de querermos que todas as coisas sejam feitas da nossa maneira. Mas na verdade não é assim. Por exemplo, já que estamos falando sobre lição, já que estamos falando sobre correção, nós seres humanos, nós sempre queremos que nós aprendamos as coisas do jeito fácil, que nós aprendamos as coisas de uma maneira simples. Nós sempre queremos ser ensinados de uma maneira carinhosa, de uma maneira que vá nos agradar, de uma maneira que não vai nos desgastar. Mas muitas das vezes essa é uma maneira de nos ensinar errada. Ah, mas você está falando que nós não devemos ter a vontade de aprender de uma maneira carinhosa, de uma maneira simples? Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em muitos casos essa é a maneira errada. Essa não é a maneira certa que você vivenciará para aprender. E isso vem exclusivamente de Deus. Deus te ensina da maneira como Ele deseja. Deus aplica sobre você métodos de correção, métodos de lição, de acordo com a sua vontade. Então, se Deus quiser, Ele te ensinará de uma maneira carinhosa, de uma maneira que vai te agradar, de uma maneira que não vai te desgastar, de uma maneira que será simples. Tal como, se Ele quiser, Ele te ensinará pela dor, te ensinará pelo cansaço, te ensinará pelo desgaste. Tudo isso provém dele, tudo isso depende dele. Então, Deus sempre vai fazer em nossas vidas o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser e se Ele quiser. E esse caso da correção de Deus, esse caso da lição de Deus, é exatamente sobre isso. Ele nos ensina da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele sabe que vai servir. Então, se você está passando por uma lição, por uma correção de Deus, saiba que essa é a maneira certa que você está vivenciando. Essa é a maneira proveniente de Deus, a maneira que Ele achou, que Ele julgou a melhor para te ensinar. Então, primeiramente, não julgue, não questione, porque como eu disse, Ele escolheu essa maneira e Deus nunca falha em suas escolhas. E segundamente, não ignore isso. Porque se Deus escolheu te ensinar dessa maneira, com certeza tem um motivo. E se você simplesmente ignora tudo isso, você deixa escapar algo que Deus queria falar ao seu coração. Amém? Graças a Deus. Então era sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Gostaria de falar um pouco sobre a correção e lição provenientes de Deus. Ele nos ensina da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele julga, que será a maneira certa, a maneira correta que nós haveremos de vivenciar. Deus nos ensina da maneira como Ele escolhe, como Ele julga ser a melhor. E por isso, por mais dolorosa que seja essa forma de ensinar, por mais chata que seja essa forma de ensinar, por mais triste que seja essa forma de ensinar, nós não devemos julgar a escolha de Deus em nos ensinar dessa forma e jamais devemos ignorar essa lição, essa correção que Deus direcionou para as nossas vidas. Porque se Ele nos direcionou para passarmos por isso, se Ele redirecionou isso para as nossas vidas, com certeza tem um motivo.
Amém? Graças a Deus. Desde já, muito obrigado por ter assistido até aqui. E vamos a mais uma maravilhosa oração de mais uma sagrada noite. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse sagrado e abençoado momento de oração eu oro, Senhor. Te agradeço grandemente pelo dia de hoje, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor. Santificado, glorificado seja o teu nome para todos sempre, Pai. Santificado seja o teu nome por esse dia de hoje, Senhor. Santificado seja o teu nome por eu poder respirar, por eu poder me alimentar. Senhor, muito obrigado por esse momento de reunião com os teus filhinhos, Pai. Obrigado por esse momento de espalhar o teu evangelho. Obrigado por esse momento de fazer a tua obra, Pai querido. Muito obrigado por tudo, desde já. Obrigado por essa noite de hoje, por esse restante de dia, que eu sei que será grandemente cheio da tua presença. Pai, desde já, obrigado por tudo, pela semana que vem, pelo mês que vem, pelo ano que vem, Pai. Me desculpa qualquer coisa, desculpa os teus filhos qualquer coisa, e desde já eu demonstro, Pai, a minha eterna gratidão e infinita por ti, Senhor, até mesmo pelas coisas que eu não vivenciei e até mesmo pelas piores coisas que eu vivenciei. Pai, muito obrigado por tudo, santificado seja o teu nome em todas as situações, não só hoje, mas sempre. Pai, me desculpa os teus filhos por qualquer coisa. Com certeza eu e eles estamos tentando viver esse dia de hoje e viveremos o dia de amanhã com um pleno objetivo na cabeça: evolução. Pai, com certeza estamos vivendo esse dia de hoje para sermos melhores do que ontem. Então, se falhamos, Pai, se cometemos um erro que foi contra Ti, nos desculpa, Senhor. Esteja moldando em nós um caráter que conserta os erros, um caráter que faz as coisas da maneira certa. Pai, esteja cuidando de nós e nos abençoando para que nós não pequemos mais, para que nós não erramos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo e desde já nos desculpa qualquer coisa. Pai, que nessa noite nós possamos aprender com essa tua palavra, que nós possamos meditar nela, Senhor, e que nós possamos entender que se o Senhor nos ensina de uma maneira, é porque o Senhor decidiu que seria melhor ensinar dessa maneira. Que nós possamos entender, Pai, que se o Senhor está nos trazendo uma correção, é porque ela é importante, é porque ela tem um motivo, porque é vinda do Senhor, Pai. Que nós possamos prestar atenção na tua correção, estarmos sempre atentos a ela. Pai querido, que nós possamos jamais ignorar e jamais julgar, Senhor, a Tua forma de nos ensinar, pois esta é perfeita e maravilhosa, exclusivamente escolhida por Ti, Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, aprender com a Tua correção, aprender com a Tua forma de nos ensinar, Pai. Que nós possamos aprender, evoluir e crescer em todos os parâmetros de nossas vidas, Pai. É assim que eu oro, em nome do Teu Santíssimo, amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Desde já, novamente, eu agradeço por ter assistido até aqui. Um beijão a todos e nunca se esqueçam. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e o dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.